Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui só para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Refúgio e Fortaleza. Esse texto foi escrito pelo pastor Judiclei Santos e está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como os irmãos perceberam, não fui eu quem escrevi o texto, foi o pastor Judy Clay. Eu só vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, ok? Isto dito, podemos iniciar orando. Senhor Jesus, nós cremos firmemente que Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Que nós possamos nos lembrar disso a cada momento e em especial nos momentos mais difíceis que passarmos. Fica conosco nessa reflexão, é que pedimos em Teu nome. Amém. Bem, irmãos, então o texto hoje para a gente meditar, refletir, é o Salmo 46. E diz assim: Deus está conosco. Ao regente do coro para soprano, canção do grupo de coral. Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Socorro que não falta no tempo de aflição. Por isso não teremos medo, e ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano, não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito, vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das Nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Maravilhoso esse salmo, né, irmãos? Bem, então, os nossos versículos chaves vão de 1 a 3, que diz assim: Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Então, o nosso texto chama-se Refúgio e Fortaleza. Então, o nosso texto vai estudar o Salmo 46, que certamente foi escrito pelo rei Ezequias. O rei Ezequias, ele era um poeta, e é possível que ele tenha escrito não só o Salmo 46, mas o 47, que fala que Deus é o rei do mundo inteiro, e o 48, sobre Jerusalém, a cidade de Deus. Então, assim, há uma grande possibilidade, muito grande, que o contexto histórico deste salmo, quando ele foi escrito, seja a ocasião em que Deus livrou Jerusalém dos assírios no tempo do rei Ezequias. Então, isso está lá em Isaías 36, 37. Eu vou ler salteado só para os irmãos se lembrarem, aqueles que já conhecem a passagem e aqueles que não conhecem aprenderem. Mas você poderia arrumar um tempo para ler Isaías 36 e 37. E diz mais ou menos assim: que os assírios ameaçam Jerusalém. Então, no ano 14 de Ezequias, o rei de Judá, o rei Senaqueribe atacou todas as cidades de Judá, que eram protegidas por muralhas, e as conquistou. Depois ele mandou que o comandante de seu exército fosse de Laques a Jerusalém com uma enorme força militar, para exigir que o rei Ezequias se entregasse. Então ele já vinha vencendo, né? Aí ele foi lá falar com Ezequias.
E o comandante, então, ocupou a estrada e acabou mandando um recado para Ezequias que dizia assim, ó, levem Ezequias essa mensagem do rei da Síria. Em que você está baseando a sua confiança? Será que você pensa que as palavras podem tomar o lugar da experiência militar e da força? Quem você pensa que vai ajudá-lo na sua revolta contra o rei da Síria? Você está confiando na ajuda do Egito, mas isso aqui é o mesmo que usar um caniço como bengala. Isto é, ela vai quebrar e furar a sua mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para aqueles que confiam nele. Ou por acaso você vai me dizer que confia no Senhor, seu Deus? E não foram santuários os altares do Senhor que Ezequias destruiu quando mandou que o povo de Judá e de Jerusalém adorasse num só altar? Eu vou fazer um trato com você, em nome do rei. Eu lhe darei 2.000 cavalos se você puder arranjar homens suficientes para montá-los. Você não poderia vencer nem mesmo oficial assírio menos graduado. E, no entanto, espera que os egípcios lhe mandem carros de cavalo e cavalaria? Você pensa que eu ataquei e destruí o seu país sem a ajuda de Deus, o Senhor? Foi o próprio Deus que me mandou atacá-lo e destruí-lo. Então ele aqui em Seb-Nejoá disseram ao oficial, Senhor, fale em aramaico, por favor, pois nós entendemos. Não fale em hebraico, porque todas as pessoas que estão nas muralhas estão escutando. Então eles pediram para eles falarem em aramaico, para quê? Para que o povo não ficasse apavorado ao entender essa mensagem e soubesse, né, que Senaqueribe estava querendo invadir Jerusalém. Mas aí o que foi? Eles ficaram tirando um sarro, né, do povo de Jerusalém, do rei Ezequias, dizendo que a confiança que eles tinham em Deus não ia valer eles de nada e que eles seriam destruídos. E aí eles mandaram esse recado para Ezequias e falou assim, ó, não deixe que Ezequias os engane, fazendo você pensar que Deus vai salvá-los. Será que os deuses das outras nações se salvaram do rei da Síria? Quer dizer, eles estavam ainda tirando um sarro, né? Se os outros povos se deram mal, Jerusalém também ia dar. Onde estão agora os deuses de Amate, de Arpade, os outros deuses, né? Então, quando foi que os deuses de todos esses países os salvaram? Mas o povo ficou calado, como o rei Ezequias havia mandado. Eles não disseram nenhuma só palavra. E aí o que acontece? O rei Ezequias pede um conselho a Isaías, que era o profeta naquela hora. Ele rasga suas roupas em sinal de tristeza e pede para Isaías um conselho e vai ao templo. E aí Isaías recebe a mensagem do rei Ezequias e manda essa resposta. O Senhor Deus diz que o Senhor não deve deixar que os assírios o assustem, dizendo que Deus não pode salvá-lo. Deus vai fazer o rei da Síria ouvir uma notícia que o fará voltar para a terra dele, e Deus vai fazer com que ele seja morto ali. Então, assim, o Senhor fez com que Ezequias e o povo pudessem confiar no refúgio certo, que era a palavra dele, que era o acolhimento que o Senhor ia dar para eles. Então, assim, Ezequias recebe uma carta do rei Senaqueribe e lê aquela carta e se humilha perante o Senhor, pede para Deus salvá-los do rei dos assírios, a fim de que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só tu, Senhor, és Deus. Então, e o Senhor manda socorro. Então, o que acontece? Diante da ameaça do rei Senaqueribe, o rei Ezequias, ele ora e se humilha diante de Deus. E o resultado dessa oração é que é surpreendente. Por quê? Porque o Senhor responde. E isso deve inspirar a gente nos dias de hoje. Nós temos que fazer como o rei Ezequias, enfrentar os inimigos e nos humilhar diante de Deus, fazer a nossa oração, pedir misericórdia. Porque quando o rei Ezequias ficou sabendo da afronta de Senaqueribe, ele veste panos de saco, se cobre de humilhação e manda mensageiros para o profeta Isaías, comunicando e pedindo que orem.
Então, ele pediu pro profeta Isaías orar, mas ele não terceirizou a oração dele, ele também orou. Ele foi ao templo humilhado e se prostrou ao Senhor, expondo toda a zombaria que Senaqueribe estava colocando o povo de Jerusalém. Então ele rasgou seu coração e pediu misericórdia a Deus. Então, dizem até que esse Salmo 46 foi inspiração para o hino Castelo Forte, que foi escrito por Martinho Lutero. Por quê? Porque aqui está escrito que Deus é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio. Então, diante de tudo que estava acontecendo, Deus estava dizendo o quê? Que quando o inimigo viesse, ele seria o abrigo do povo, ele cuidaria dos seus filhos, ele seria uma rocha presente. Então, assim, o Senhor deixou bem claro que não iria abandonar o povo dele, que ele seria um refúgio confiável para o povo quando tudo ao seu redor parecesse desmoronar. E realmente o Senhor mandou um anjo, apenas um anjo, que matou todo o exército dos assírios, né? Eu não vou contar, não vou dar spoiler do final aqui do capítulo 39 para o irmão ler. Então o irmão lê lá Isaías 36, 37 e 38. O irmão vai amar essa provisão de Deus e esse refúgio na vida do rei Ezequias e do rei e do povo de Deus. Então, assim, o Senhor pede que nós estejamos atentos para o seu socorro, para o seu refúgio. Então, é disso que trata o nosso texto aqui. Ele fala que o Salmo 46 ele foi escrito num contexto de perigo, que era a ameaça do rei assírio com seu exército contra Jerusalém. Então, Jerusalém poderia ser destruída, invadida e destruída naquela ocasião. Então, aquele foi um momento de muita crise, mas também de uma oportunidade muito rica para não só conhecer o poder e a graça de Deus. Então, o salmista expressou a sua confiança em Deus e celebra o grande livramento recebido. Então, na poesia hebraica, o uso da metáfora, da ilustração refúgio, pode ser encontrado em várias partes da Bíblia. Muito provavelmente, o rei Ezequias está trazendo à memória uma coisa que ele aprendeu lá com Abraão, que dizia assim, ó, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Gênesis 15, 1. Então, como, obviamente, Ezequias era judeu, ele era filho de Abraão, ele era herdeiro das tradições de Israel, que vinham passando de pai para filho, então ele conhecia o Deus da aliança e a sua relação pactual com o seu povo. Ele sabia que Deus tinha um pacto com o povo dele. Então, a sua confiança estava no Senhor, que ia protegê-lo, guardá-lo como refúgio, escudo e fortaleza. Então, a gente vive num mundo perverso, que nem Ezequias. A gente está sujeito a ser varrido por muitos e variados perigos. Então, o que a gente tem que fazer? Buscar refúgio no Senhor, nosso escudo contra os perigos da vida. E isso, irmãos, me fez imediatamente me reportar a esses tempos de Covid, né? É como se nós estivéssemos dentro de Jerusalém e o exército assírio em volta. É assim que eu me sinto, assim que a minha família se sente. Então, nós estamos aqui, vivendo, fazendo as nossas coisas, mas estamos cercados pelo Covid-19, pelas consequências que esse vírus está trazendo, por essas tragédias. E às vezes a gente pensa que não tem solução. Nós ficamos apavorados, né? Então, você volta a trabalhar, mas a sua empresa não vai bem. Aí você pensa, nossa, vou ser demitido. Ou então você já foi demitido, você já não tem como pagar suas contas. Você tem pessoas doentes na família, pessoas morreram. O vírus mudou, agora é outra cepa, é outro jeito de contaminar, 70%
mais contagioso. As pessoas estão morrendo, estão ficando doentes. Nossa, é como se o exército assírio estivesse em volta de Jerusalém. E tudo isso está correndo em volta de nós. Mas nós temos a certeza, irmãos, que nós temos um Senhor Deus, que é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é tudo que nós precisamos no momento de angústia. O Senhor vai nos amparar, cuidar de nós, Ele vai estar conosco nessa adversidade. Não podemos desistir, não podemos de forma alguma afrouxar a nossa crença. Temos que confiar a cada dia. É assim, foi providencial esse Salmo 46. É como se naquela época Ezequias também estivesse sofrendo o que estamos sofrendo hoje com o novo Covid-19. Irmãos, vamos crer que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Bom, nosso manancial termina assim. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, Ele protege aqueles que nele confiam. Isso está em Naum, capítulo 1, versículo 7. Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que com Covid ou sem Covid, nós vamos crer no refúgio e fortaleza que é o Senhor e que ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, me despeço com a nossa palavra de ordem que é saudades.